A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu compartilho com você uma porção da rica e edificante palavra de Deus que encontra-se em Atos, no seu capítulo 20, dos versos 7 ao 12, que diz assim: A ressurreição de Eutico em Troade. No primeiro dia da semana reunimo-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: Não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Esse texto é um texto que me chama muito a atenção e nesse dia falou, como sempre, de forma profunda ao meu coração. E eu quero compartilhar com você nesse dia um título que Deus colocou no meu coração que diz: Desperta, ó tu que dormes. De repente, você hoje está querendo ouvir um tipo de palavra e colocar essa palavra à sua necessidade. Mas Deus fala conosco sabendo da verdadeira necessidade, da real necessidade que nós temos, daquilo que realmente nós precisamos ouvir. De repente você hoje não vai ouvir uma palavra que vai ser uma palavra onde vai satisfazer o seu interior, o seu ego, satisfazer aquilo que você está passando. Hoje, com um título como foi para mim, pode ser para você uma exortação. E essa palavra é uma palavra exortativa. E a exortação, quando vem da parte de Deus, é porque Ele nos ama, Ele quer o nosso melhor. Então esse título, ele por si só, ele já é uma exortação e tem um amparo no livro de Efésios, no seu capítulo 5, verso 14, na sua parte A. Desperta, ó tu que dormes. Esse texto, ele fala acerca de um jovem que estava ouvindo Paulo pregar, e esse jovem, Deus tinha um propósito na vida deste jovem. Deus tinha um propósito na vida daquele povo, naquela localidade chamada Troade. Paulo estava viajando, pregando o evangelho na Macedônia e na Grécia. E devido a algumas perseguições, ele mudou a rota. E essa rota fez com que ele fosse a Troade, e lá ele falasse da palavra de Deus, das boas novas de salvação em Jesus Cristo para aquele povo. E ali estava Eutico, um jovem, que estava sentado a ouvir a palavra de Deus. Mas, infelizmente, esse jovem dormiu. No momento em que a palavra de Deus estava sendo falada, pregada, ele dormiu. E a consequência dessa sonolência, desse sono profundo, foi a sua queda do terceiro andar, que fez com que ele caísse e morresse. E essa queda deste jovem mostra a sua falta de atenção àquilo que é importante. É dar ouvidos àquilo que é relevante, é prestar atenção, é aplicar a palavra à sua vida. Ele naquele momento não o fez. Porque se ele estivesse realmente precisando, ele não dormiria, ele estaria atento para ouvir a voz de Deus. Mas Deus tinha um propósito. Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse para que esse jovem fosse transformado e todo aquele povo que ali estava também. E esse jovem morreu. Mas Paulo, servo do Senhor, enviado para isso, fez com que aquele jovem, pelo poder de Deus em sua vida, que esse jovem ressuscitasse. E essa ressurreição veio por meio de um abraço. Abraço que ele deu no jovem e falou: olha, vocês não fiquem alarmados. Deus está aqui. Esse jovem não está morto, ele está vivo. E esse milagre fez com que aquele povo aumentasse a sua fé. Transformou a vida do jovem Eutico, que com certeza
a partir daquele momento, colheu ensinamentos profundos para a sua caminhada de fé. Entendeu a importância de estar acordado espiritualmente, de ouvir a voz de Deus, de ter anseio por ouvir Deus falar. E esse abraço, foi importante para a sua vida, vindo de um homem de Deus. Segundo Spurgeon, em seu devocional, me chamou muita atenção, que a parte desse devocional diz o seguinte, eu vou ler, abro aspas, quando o cristão está mais sujeito a dormir. Uma pergunta, quando o cristão está mais sujeito a dormir? Não é quando suas circunstâncias seculares são prósperas? Você não acha que é assim? Quando você tinha preocupações diárias para levar ao trono da graça, você não estava mais alerta do que está agora? Aí ele conclui o parágrafo dizendo, estradas fáceis criam viajantes sonolentos. É uma palavra muito forte para mim e para você e nos ensina. Quando está tudo bem, quando as coisas estão andando muito bem, não há nada a acrescentar, isso gera uma certa acomodação, uma despreocupação. E quando a estrada ela é muito fácil, ela vai criar viajantes sonolentos. Ao passo que quando a estrada, o caminho é difícil, a pessoa vai ficar na estrada ligado, para poder não bater no carro da frente, não fazer uma ultrapassagem errada, porque a estrada ela está tumultuada. E geralmente quem está numa estrada assim está muito mais vigilante, está muito mais atento. Mas quando você pega uma estrada onde não há nada, tem que tomar cuidado para não dormir, porque não há preocupação à frente, à retaguarda, do lado direito nem do esquerdo. E é muito forte isso. Isso não significa que nós tenhamos que viver em todo o tempo com tribulação, com perseguição, com lutas constantes. Não, não é isso. Mas essa palavra é um alerta para mim e para você, ou para aqueles que estão dormindo, distraídos, estão despreocupados, de tal maneira que não conseguem enxergar, caro ouvinte, o seu afastamento, de pouquinho a pouquinho, em doses homeopáticas da presença de Deus. Não sente mais a necessidade de buscar a presença de Deus em oração. Não dedica tempo para ouvir, refletir e ler a palavra de Deus e aplicar para a sua vida. Pensa que a liturgia e a religiosidade são suficientes para manter a sintonia com Jesus, com Deus. Garanto a você que não é. Elas não são suficientes. Elas não são suficientes para garantir essa intimidade, essa sintonia com Deus. A ritualística não é o suficiente. Em Lucas 22:46, mostra o momento em que Jesus ele exorta os seus discípulos por estarem dormindo, no momento em que Jesus mais precisava de apoio. Lá no Monte das Oliveiras, faltando pouco tempo para ele ser entregue e crucificado. E ele disse, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. O Senhor Jesus Cristo disse para os seus discípulos, vocês não conseguem ficar acordados. Por que vocês estão dormindo? As coisas difíceis estão por chegar e vocês estão aí. Vocês vão ser tentados, vocês vão ser provados e vocês não estão se fortalecendo. A oração é fortalecimento. Aqueles que dormem não sentem vontade de orar. Ainda mais naquela circunstância que Jesus Cristo havia explicado a cada um deles o que iria acontecer e o que precisava que cada um fizesse. Mas eles dormiram. Mas Jesus Cristo exortou, levantai-vos, orai, para que não entreis em tentação. Assim também é na minha vida e na sua vida. Enquanto estamos dormindo espiritualmente, não conseguimos enxergar e ter o discernimento e a sabedoria daquilo que é importante, daquilo que Deus falou para a gente, porque a gente está dormindo, está preocupado com tantas outras coisas, não consegue priorizar Deus na vida e priorizamos outras coisas que no grau de prioridade estão à frente de Deus, estão à frente da comunhão com Deus. E quando nós estudamos esta palavra acerca deste tema, vêm as consequências
para aqueles que dormem espiritualmente. Tem várias. Eu elenquei algumas. Aqueles que dormem espiritualmente são acomodados. Está tudo bem comigo? Tenho tudo o que preciso e muito mais? Por que buscar a Deus? Por que, se eu já tenho tudo com o meu esforço, com o meu talento, com o meu status, com o meu poder, se acomoda? Aqueles que dormem espiritualmente vivem em acomodação. Segundo, frieza espiritual. São insensíveis à voz de Deus e suas promessas. Não sente prazer em cultuar a Deus, não sente prazer em orar, não sente prazer em ouvir a sua voz. É a frieza espiritual, onde a pessoa não consegue enxergar Deus mais em sua vida. Cegueira espiritual, não consegue enxergar aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, para a sua família, para o seu projeto, para os seus sonhos. Não tem uma visão de águia, de enxergar lá na frente. Tem uma visão de galinha que vê, não consegue enxergar muito longe. Outra consequência é a vulnerabilidade. Fica vulnerável à ação do inimigo, pois essa distância de Deus o torna presa fácil. A distância de Deus, o 5, não prioriza a presença de Deus. 6, a morte espiritual. 7, pecado abundante na vida. São algumas consequências para aqueles que dormem espiritualmente. Mas eu quero dizer para você, se você estiver com alguns desses sintomas, ou conhece alguém que esteja, faça com que essa palavra chegue a essa pessoa também, assim como chegou ao meu coração. Se você estiver com alguns desses sintomas, ou outros que caracterizam que você está dormindo espiritualmente, eu quero dizer para você que hoje é dia de despertar. É tempo de despertar e viver tudo aquilo que Deus tem preparado para mim, para você, para a sua família, para a sua profissão, para o seu ministério. É despertar e entender que tudo o que está acontecendo no mundo é um prenúncio da volta de Jesus Cristo. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Está escrito na palavra. O seu povo será resgatado. Ele não virá buscar aqueles que estão dormindo, mas os que estiverem acordados espiritualmente. Buscará aqueles que o reconhecem como Messias, que tenham o confessado como o único e suficiente Salvador, e que não abandonem o seu caminho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Senhor Jesus Cristo está voltando. Não fique assustado com tudo que está acontecendo no nosso país e no mundo. Oremos para que Deus intervenha em cada um desses problemas que estamos vivendo. Que Ele ouve as nossas orações. Mas tudo isso está previsto. Tudo isso é o prenúncio da volta de Jesus Cristo, que não está muito longe. Todos esses acontecimentos estão escritos em Sua palavra. Por isso que eu e você temos que estar acordados para ver o que está acontecendo e entender que Ele está voltando. E Deus, eu quero terminar essa reflexão de um livro que diz: Deus não tem favoritos, Deus tem íntimos. Deus está procurando intimidade. Não existe acepção de pessoas. Eu e você não somos melhores do que ninguém diante de Deus. O Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz por todos nós, por todos aqueles que estão aqui nesta terra hoje, aqueles que passaram e aqueles que virão. Ele não faz acepção de pessoas. Ele pagou um preço naquela cruz. Mas Ele não quer que nenhum de nós esteja dormindo. Ele não quer, Ele não tem favoritos. Ele tem íntimos. Ele quer intimidade comigo e com você. Para que essa intimidade aconteça, eu e você, nós, temos que estar acordados. E Ele diz para mim e para você: desperta, ó tu que dormes. Que Deus possa abençoar a sua vida, caro ouvinte. Assim como Ele abençoou a minha vida com esta palavra, me orientando, me exortando, que esta palavra sirva para você e para aqueles que você indicar este áudio. Tudo é para a honra e glória do Senhor. Ele te ama, Ele quer o seu bem. Ele quer que você permaneça acordado, ouvindo a sua voz e em intimidade com Ele. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.